Oi pessoal, meu nome é Marcela, nós somos alunos do 5º período de enfermagem e hoje vamos apresentar um trabalho sobre tuberculose em criança. A tuberculose é definida como uma doença bacteriana, também chamada de bacilo de Koch. Ela afeta tradicionalmente o pulmão, mas pode atingir outros órgãos do corpo humano, a depender de sua gravidade. Até mesmo os ossos podem ser atingidos pela tuberculose. A tuberculose na infância difere de forma do adulto, pois costuma ser bacilífera, isto é, negativa ao exame bacteriológico, pelo reduzido número de bacilos nas lesões. Além disso, as crianças em geral não são capazes de expectorar, o que dificulta o diagnóstico. Em adolescentes 10 anos ou mais, encontram-se formas semelhantes às encontradas em adultos. Olá pessoal, meu nome é Júlia, sou aluna do 5º período de enfermagem e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sinais e sintomas da tuberculose em crianças. Quando nós falamos de tuberculose, logo a gente imagina um adulto, né? Porém esse quadro, ele tem sido bastante preocupante e muito comum em crianças. E ele está associado ao contato com adultos contagiados pelo bacilo de Koch, que é o agente causador da maioria das tuberculoses, né? Principalmente devido à qualidade de vida dessas crianças, né? E nelas podem ocorrer desde formas assintomáticas até as disseminadas mais graves, que tendem, por exemplo, à caquexia, que é a extrema redução de peso corporal. Então, geralmente, os sintomas eles são inespecíficos e a gente tem que se atentar para a tríade, que é a tosse crônica a mais de 2 semanas de duração, né? A perda de apetite e perda de peso, que é muito comum. Atentar também para o quadro de pneumonia sem melhora com a antibiótico-terapia habitual, né? Outros sinais e sintomas também muito comum é febre, anorexia, adinamia, que é quando o corpo ele não tem força ou ele perdeu a força de uma forma geral ou uma parte específica, né? A retificação da curva de peso e altura, a hepatoesplenomegalia, que é o aumento do tamanho do fígado e do baço, sudorese noturna, sinais de hiperreatividade, conjuntivite flictenular e eritema nodoso. E com 10 anos ou mais, quase sempre os pacientes eles apresentam sintomas respiratórios e, por exemplo, o uso de bar, que são bacilos, que é muito viável para ajudar no diagnóstico. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem está assistindo. Eu sou o Márcio Gustavo e eu vou falar um pouco sobre as condições que incluem as crianças no grupo de risco e podemos citar as portadoras de doenças crônicas autoimunes que têm um risco aumentado de se contaminar com a bactéria da tuberculose, além de pessoas em condições precárias de vida. Por que essas pessoas? Porque elas acabam tendo uma facilidade de entrar em contato com a bactéria que acaba gerando a tuberculose por causa de uma má higiene, uma falta na infraestrutura e má alimentação que acaba deixando a pessoa mais fraca, entendeu? Tudo isso acaba influenciando e muito para a pessoa manifestar ou não a doença. E também vou falar um pouco sobre o diagnóstico. A tuberculose pode ser diagnosticada por exames de laboratórios, que é a baciloscopia, que consiste em pegar uma amostra de escarro. O que seria escarro? Na linguagem simples seria o catarro. Pegar uma amostra e ver se ali naquela amostra contém a presença do bacilo de Koch, que é a bactéria que gera a doença da tuberculose. Além disso, temos também o diagnóstico rápido, que é um teste rápido, também tem. E pode ser feita uma radiografia de tórax. Também são formas de saber se a pessoa está ou não contaminada ou portando a bactéria, dependendo do estágio. E no diagnóstico também contamos com um sistema de pontuação para a tuberculose na infância, que consiste em 40 pontos, um diagnóstico muito provável, de 30 a 35, um diagnóstico possível, e abaixo de 25, diagnóstico pouco provável. O que seria, como funciona a classificação desses pontos? Esses pontos não são algo
avulso uma pontuação, não, é uma pontuação específica que varia de acordo com os sintomas, resultados de exames, se algum deu positivo ou outro deu negativo, e também um tempo de contaminação. E a minha parte é só essa. Boa noite, pessoal. Sou a aluna Ana Júlia, do 5º período de enfermagem. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o tratamento do esquema básico da tuberculose meningocefálica e osteoarticular em crianças maiores de 10 anos. Casos novos e tratamentos em crianças de tuberculose meningocefálica e osteoarticular. Também a meningocefálica utiliza-se o esquema básico, com prolongamento de fase de manutenção para 10 meses, tempo de tratamento total de 12 semanas. Também a osteoarticular deve ser tratada por 12 meses, mas o critério clínico e em casos de baixa complexidade podem ser tratadas por até 6 meses. Associar o uso de corticoides e prednisona por 4 semanas ou em casos mais graves de tuberculose meningocefálica, dexametasona injetável por 4 a 8 semanas. Vou falar para vocês também um quadro como funciona para tratar crianças. Tuberculose confirmada, sintomático respiratório, os exames, barro positivo ou cultura positiva, raio-x do tórax com lesão, PPD reator forte, a conduta é tratar. Tuberculose provável, uma criança, contato com tuberculose, tem que ter o contato, então é provável, quando você tem contato, né, a criança tem contato com alguém que está contaminado com tuberculose, ela pode, né, ser provável ter se contaminado, então faz o bar tem que dar negativo, raio-x com lesão, PPD reator forte. E também a conduta é tratar, esclarecer diagnóstico. Como funciona? Sem história de contato com tuberculose, caso, né, não tiver, bar negativo, raio-x com lesão e PPD forte ou não. A conduta é o teste terapêutico com antibiótico inespecífico, se não responder o teste terapêutico com tratamento específico também para tuberculose. Paciente com HIV positivo pode ter PPD não reator. Olá pessoal, meu nome é Raíssa e eu tô aqui para falar para vocês sobre os exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico de crianças com tuberculose, quando o score brasileiro não permitiu o diagnóstico, que são eles: os lavados gástrico e broncoalveolar, o suave laríngeo, o aspirado nasofaríngeo, escarro e escarro induzido. Em crianças pequenas, o aspirado gástrico é a forma mais comum de exame complementar. 2 coletas em dias consequentes. Outros tipos de tuberculose na infância são a tuberculose extrapulmonar, que as principais formas na infância é a ganglionar e a meníngea. É necessário atentar-se a crianças que vivem com HIV, pois apresentam sintomas não clássicos. A tuberculose perinatal, que é a tuberculose congênita adquirida no período neonatal. Todas as crianças nascidas de mãe com tuberculose devem ser avaliadas para excluir uma infecção ativa. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele oferece a vacina da BCG, que é a melhor forma de se prevenir a doença em estágios mais graves na infância, que são a tuberculose miliar e a tuberculose meníngea. Radiografia de tórax deve ser solicitada por todas as crianças suspeitas de tuberculose. O score brasileiro possui especificidades e sensibilidades consistentes. Quando a doença é diagnosticada na infância, toda a família deve ser investigada. E a melhor maneira de se prevenir as crianças é vacinando-as no primeiro ano de vida ou, no máximo, até 4 anos de vida.